nessa linha, né? Então nós vamos agora até o material dos manuscritos, várias coisas vão ser publicadas pela FEAL, que se inicia com esse livro aqui, né? Inclusive nós acabamos de encontrar no acervo do Cândido Abreu uma tradução feita por ele do Livro dos Espíritos, na segunda edição, né? A gente só conhecia uma tradução da primeira, né? Que ele fez, mas ele fez uma da segunda. Então nós também vamos fazer um trabalho em torno do Livro dos Espíritos para lançar essa tradução. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Segundo o seu entendimento, e quem já assistiu palestra minha sem dar spoiler, as circunstâncias da época foram favoráveis para o surgimento do Espiritismo? O que vocês acham? Sem dar spoiler. Não sei, mas... Segundo o que você estudou, o que você leu, o que você imagina, você acha que foi fácil para Kardec? Quando chegou o Livro dos Espíritos, ele teve aceitação? O que vocês acham? O ambiente era favorável? Então, mas o positivismo é que está. O positivismo, ele tem uma orientação materialista, né? E o que Kardec está propondo é espiritualista. Mas em ser espiritualista, haviam as religiões com uma visão dogmática. Será que havia espaço entre o dogmatismo e o materialismo para o surgimento do espiritismo? Na primeira avaliação, a nossa resposta vai ser não, não é? Eu quero surpreender vocês com a resposta de Kardec. Então vamos perguntar a Kardec: as circunstâncias da época foram favoráveis para o surgimento da doutrina espírita? Qual a resposta? Foi nessa circunstância que surgiu um contexto que o materialismo não estava muito poderoso? Então veja, o que nós vamos fazer hoje aqui é um resgate histórico das circunstâncias do lançamento, que mudam totalmente a nossa concepção do significado da doutrina espírita para a sua época. Kardec não escreveu um livro para o futuro. Ele escreveu um livro da sua época, para as pessoas da sua época. E ele dizia: o espiritismo é evolutivo no seu entendimento. Ele realmente é evolutivo. As ideias vão se aperfeiçoar na própria ciência e o espiritismo tem que acompanhar isso. Mas o papel disso é um papel contínuo. Não é um trabalho de profeta que Kardec fez. Foi um trabalho de conscientização do que os Espíritos têm a ensinar no contexto do momento em que ele está vivendo. E a questão é a seguinte: para que a gente entenda o que Kardec está dizendo com essas palavras, nós temos que saber exatamente o que estava ocorrendo na época em que ele propôs o Espiritismo. O que você pensa sobre aquele momento em que Kardec disse que o Espiritismo será aquilo que os homens dele fizeram? Mas não foi ele que falou isso. Não, foi o dele. O Kardec disse que o Espiritismo ele acompanha a ciência. E naquilo que ela fizer progresso, o Espiritismo também o acompanha. A ciência. Quem falou isso foi o Leon Denis. Mas Leon Denis viveu um período que o Espiritismo estava sendo deturpado após a morte de Kardec. E ele, junto com alguns, tentaram resgatar. Mas o estrago foi feito e a gente sabe que foi grande, né? Agora presta atenção no que Kardec falou. Mais cedo, teria se chocado com o materialismo muito poderoso. Num tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo. Então percebe que ele está aqui falando de uma sucessão histórica? E qual foi o momento do surgimento do Espiritismo? Surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Que reação espiritualista é essa? Que Kardec vai repetir diversas vezes na Revista Espírita. Alguém aqui tem a resposta? Ou é algo que não sabemos? Diga. Então eu falo no livro História do Espiritismo, que mudou para a história do Espiritismo, já havia toda uma efervescência. Isso, que nós já conhecemos. Mas do surgimento dos fenômenos espíritas, mediúnicos. E realmente eles tiveram grande força
nos meios ingleses, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Essa notícia nós temos. Agora, por que vingou o Espiritismo nos meios que Kardec usou para divulgá-lo, tratando das questões morais e psicológicas? Por que vingou na França e não na Inglaterra e nos Estados Unidos? Segundo consta, os fenômenos não foram localizados. Não, os fenômenos foram. Mas aí, o que Kardec está se referindo aqui, nós vamos desvendar aqui, foi a um fato histórico ocorrido na França, anterior ao Espiritismo, que abriu o caminho para o Espiritismo. Não foi depois disso. Você vai receber informações novas hoje. Na verdade, a Revolução Francesa abriu para tudo. Mas veja aqui. Por que ele falou que tempo mais adequado seria abafado pelo fanatismo século? Porque durante séculos prevaleceu o antigo regime na França. Na França não teve. Surgiu um povo novo aí. Na França não teve a reforma protestante. O Richelieu fez um trabalho sangrento, né? E exterminou os líderes protestantes. Então na França prevaleceu o catolicismo. Até isso explica porque teve uma reação tão grande na Revolução Francesa, né? Os revolucionários, então, na França, fecharam as universidades e abriram um instituto. Esse instituto era para produzir um novo conhecimento, para reabrir a universidade e construir a França sob novas ideias, eliminando todo o dogmatismo da igreja. Então, Kardec faz referência a isso, né? O domínio da igreja, no primeiro momento, seria um fanatismo cego que não permitiria o espiritismo aparecer. No segundo momento, o materialismo se estabeleceu após a Revolução Francesa. E eles deram nome no Instituto, quando eles foram estudar o ser humano, o homem, eles criaram uma nova ciência chamada ideologia. Por quê? Porque, sendo materialistas, eles disseram assim: o que difere o homem do animal? Qual a diferença do animal e do homem? Então, para eles, o homem pensa, o homem tem ideias. Então, mais nada difere. Então, a antiga disciplina de psicologia, para eles, passa a ser prejudicada. Porque psicologia é o estudo da alma. Como eles não estão considerando a existência da alma, então eles vão estudar o ser humano só como sendo um produtor de ideias. E aí criaram uma ciência chamada ideologia. Não tem a ver com o nome atual. Ideologia é a ciência das ideias, que estuda o ser humano em substituição à psicologia. Isso aconteceu na Revolução Francesa. O que aconteceu e que é pouquíssimo divulgado, é um estudo só de especialistas, não se fala na mídia, não tem nos livros de história, é que criou-se uma reação espiritualista logo em seguida ao surgimento do materialismo na França. Um grupo grande de pensadores acadêmicos, quando o materialismo tomou, né, o instituto e queria se propor a ser o futuro na França, um grupo grande de pensadores disseram o seguinte: olha, é impossível eu estudar o ser humano do ponto de vista materialista. Se isso é possível na química, na física, na geologia, estudar o ser humano não dá. E aí eles pensaram assim: temos que estudar o ser humano como sendo uma alma, mas sem o prejuízo do dogmatismo. Então não vamos nem abandonar e nem aceitar a base dogmática. Vamos começar do zero e olhar para o ser humano e tentar descobrir, pelos métodos da ciência, o que nele pode ser a alma, né? O que podemos produzir a partir daí, né? Essa era o pensamento dos espiritualistas. E em verdade, isso só ocorreu porque existe uma figura que eu acho que é desconhecida. Quem já ouviu falar de Mendes de Bihan? Mendes de Bihan. O Mendes de Bihan, ele era um dos membros do Instituto. Lembra que o Instituto ia produzir um novo conhecimento? E o Instituto colocou um desafio, porque o materialista, historicamente, tinha um posicionamento que chamava empirismo. E ele dizia o seguinte: você é como se fosse algo zerado, e tudo que você vai ser chega pelas sensações.
Seu cérebro está vazio quando você nasce. E aí, o que chegar pelo seu cérebro, no seu cérebro, pelos sentidos, vai formar a sua personalidade, as suas ideias, quem você é, o que você pensa, as suas emoções, né? Então, esse é o pensamento dos espiritualistas, dos materialistas. E eles vão instituir na universidade um desafio. Como, né, que a sensação que você tem vai formando em você um hábito. Você vai repetindo, né? Ou seja, isso. Por exemplo, vamos dizer que você nunca viu uma maçã na sua vida. Vai ser a primeira vez. Você já sabe que é um alimento bom? Só olhando? Não. Você pode fazer é perceber uma similaridade com as outras frutas. E aí você vai ter que investigar. Aí você cheira. O cheiro já vai ser um cheiro que indica que é algo bom, não é? Agora, quando que você vai ter uma noção completa de que aquilo é uma coisa boa para comer? Comendo, né? Quem já comeu giló já sabe que nem tudo é amargo, né? Tem baba, né? Agora a maçã, você mordeu, né? Agora veja, você não passou pela experiência do sabor, né? De todos os sentidos, o tato, o cheiro e tal. Aí você já associa a imagem da maçã a toda aquela experiência que você vivenciou, concorda? Se passar um tempo você vê uma maçã, você já vai ter a experiência vivenciada, então se torna hábito. Então os materialistas vão dizer assim, o que chega pelas sensações, tornando-se hábito, forma quem você é. E aí eles vão perguntar, como que o ser humano desenvolve a capacidade de pensar por meio do hábito? Vocês entenderam a pergunta? É que vocês acordaram há pouco tempo, né? Não acordaram direito ainda, né? Gente, eu estou aqui na frente, quando eu começo a ver muita gente com cara de paisagem, eu falo, o povo não está acompanhando o que eu estou falando. Vão acordar, gente? Pode estar pensando as coisas sobre outro ponto de vista. Vocês estão acordados? Tem certeza? Belisca aí para ter certeza. Então presta atenção, o desafio que os materialistas fizeram, pensa assim, quem é que falava de ser humano de alma até então? Não era a igreja? E a igreja não era os dogmas? Então você foi uma alma criada por Deus, sofreu a queda e está aqui para sofrer, não é isso? A ciência pode aceitar isso? Não pode ser o ponto de partida para você criar uma ciência do homem, percebe? Então os materialistas na Revolução Francesa, eles falaram, não dá para usar o dogma, esquece, abandona isso, vamos começar do zero. Agora, como ele achava que o que forma o ser humano são as sensações, é a tese que ele usou para começar a formar a ideologia na França. E aí começou a se ensinar isso nos colégios, né? Começou a se ensinar na universidade. Passou a ser a ciência dominante na França, e como ela era o polo da cultura no mundo, ele irradiou isso para os outros países, inclusive no Brasil. O problema é que a ciência acabou ficando dogmático também, porque ela não aceitava, ela considerava uma nada. Só que nessa época não. Nessa época, eles realmente estavam interessados em criar uma ciência nova. E o Mene de Bihan era um dos membros do Instituto. E aí, quando eles colocaram um concurso, como que a capacidade de pensar surge a partir do hábito? Nós vamos ver aqui que ele percebeu que o materialismo tinha limites para entender isso. E aí ele vai criar uma nova teoria. Essa teoria vai fundar a psicologia espiritualista na França. Uma psicologia espiritualista, cuja frase fundamental era, presta atenção, o ser humano é uma alma encarnada. É familiar para você isso? O ser humano é uma alma encarnada. O ser humano é uma alma encarnada. Percebe que ele está estudando alma e não espírito. Então é uma definição do ser humano. E é isso que se desenvolveu na psicologia desde 1810 com o Mene de Bihan até a época de Kardec. Só foi isso ser combatido depois de 70, quando Kardec já tinha até desencarnado. Então, na vigência do espiritismo, no seu desenvolvimento, estava vigente na França uma psicologia espiritualista cujo lema, o ser humano é uma alma encarnada. Aí quando Kardec foi estudar o fenômeno espírita, ele já sabia qual era o significado? Ele já sabia antes que eram espíritos? Ele foi investigar, não era? O movimento das leis girantes.
E quem é que falou somos espíritos? Os espíritos. Eles mesmos. E aí Kardec perguntou, quem são vocês? Somos espíritos. Mas de onde vocês vieram? Nós somos as almas desencarnadas. Eles usaram a expressão da psicologia da época para dar a definição de quem eles são. Então percebe que Kardec então pautou a pesquisa dele em torno da psicologia, né? A pesquisa dele não foi feita na Revista Espírita. Qual que é o nome da Revista Espírita? Revista Espírita, Jornal de Estudo Psicológico. Qual psicologia? A de hoje? Então, não sabíamos, mas é a psicologia vigente na época, né? De tal forma que a adesão a essa nova psicologia foi formidável na França. A maior parte dos pensadores da área de humanas e da população francesa aderiu. E os outros países todos alteraram a orientação materialista que se dava para o estudo do ser humano para a orientação espiritualista. Isso ocorreu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A primeira corrente filosófica brasileira foi o espiritualismo racional. E teve 3 polos, né? Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Existe um professor de filosofia baiano chamado Saustiano Pedrosa. Ele implantou na Bahia o espiritualismo racional que estava sendo desenvolvido na França, escreveu os livros didáticos e isso foi implantado na escola da Bahia. Sabiam disso? No Rio de Janeiro foi Gonçalves Magalhães, um grande nome, né? Do Segundo Império. Ele implantou no Colégio Dom Pedro II. Em Pernambuco foi Pedro Figueiredo. Ele até escreveu um jornal e traduziu os livros do espiritualismo nacional para o português. E no Rio de Janeiro foi implantado na escola Dom Pedro II e como sendo diretriz para todo o Império. Em 80, depois de 80, eles traduziram os manuais do espiritualismo nacional para o português, para que os alunos não precisassem ler em francês. Então esse foi um movimento que ocorreu no século XIX, amplo, que tomou o mundo, mas teve grande resistência nos países de língua inglesa, que eles eram materialistas mais convictos, né? E depois um combate extremo unindo materialistas e igreja depois de 70, para eliminar do currículo e depois para tirar da faculdade o estudo do espiritualismo. Então Kardec, durante todo o trabalho dele que ele fez na pesquisa do espiritismo, estava vigente o espiritualismo no estudo das ciências humanas. Quem fez ciências humanas aqui? Quem fez qualquer área de ciências humanas? Então a orientação foi materialista ou espiritualista? Absolutamente materialista. A gente tem referência de uma universidade espiritualista? Não existe. Foi apagado da história. E é exatamente. O espírito está entrando agora numa cadeia de espiritualidade. Mas não tem nada a ver com o que aconteceu na França. Porque na França, o espiritualismo não entrou de baixo para cima. Quando o materialista foi estudar o ser humano, né, os espiritualistas deram continuidade ao estudo, aprofundando com a hipótese da existência da alma. Entendeu? Foi na base teórica da formação da universidade. Isso nunca se repetiu. Está esquecido. Né? Agora, por que está esquecido isso? Porque é mais estudado por historiadores, né, ou historiadores da história, da filosofia, do que por pessoas que estudam ciências humanas. Ninguém leva a sério a existência de uma ciência espiritualista no século XIX. Quando a gente lê artigos de estrangeiros falando sobre esse período, eles insinuam assim: olha, isso aqui foi uma aberração na universidade do século XIX, querer estudar a alma usando ciência. Né? Agora, você acha isso que é uma aberração estudar a alma usando ciência? Então a nossa formação espírita permite um novo olhar sobre o espiritualismo racional do século XIX, reconhecendo a legitimidade da pesquisa, a tal ponto que foi a base para o surgimento do espiritismo. Uma coisa, Paulo, desde 1563 aproximadamente, a ciência tentou entrar na Igreja Católica. Será que desde aquela época já não havia uma contra-influência da ciência, do materialismo? O espiritualismo racional na França provocou um
uma dupla reação, porque ele se tornou, o que eu estou contando para vocês é o seguinte: o espiritualismo entrou na universidade, né? Criou a área de humanas toda espiritualista, se tornou a teoria oficial na França, passou a ser ensinada na universidade, passou a ser ensinada na formação de professores na escola normal e depois entrou para o currículo dos jovens no colégio. Então foi forte isso. Provocou duas reações. Na igreja, o que se chamou ultramontanismo, que foi a reafirmação dos conceitos católicos. A tentativa de voltar os conceitos católicos para a universidade. Voltar a moral ser ensinada a partir do catecismo e não pela moral da liberdade ensinada pelos espiritualistas. E do ponto de vista dos materialistas, uma reação que até foi a seguinte: já ouviram falar de Augusto Comte, né? O criador do positivismo. Ele não foi aceito para o instituto. O Comte não foi aceito. O Mendes-Birran estava lá, o Comte não estava. Ele não tinha sido qualificado pelos professores para poder participar dessa formação. E aí ele criou o positivismo fora da universidade. Como estava surgindo o espiritualismo racional, o positivismo foi criado para combater o espiritualismo racional. E foi o que aconteceu nos anos 70. Depois da morte de Kardec e da Revolução de 70 na França, a igreja, os ultramontanistas, se uniram com os positivistas materialistas e conseguiram colocar uma lei para tirar o espiritualismo racional dos colégios e voltar à moral católica ensinada pelo catecismo. Mas isso foi Não, aconteceu na França. Mas para tirar. Para tirar começou na França. E aí, só que isso foi uma reação em cadeia, porque os países onde começaram a adotar as ideias positivistas e materialistas, o combate também ocorreu, foi o que aconteceu no Brasil. Então no Brasil também, quando os positivistas na hora da República entraram no poder, acabaram com o espiritualismo no colégio. É complexo, grave e fundamental para nós espíritas entender isso. Você vai falar que está falando aí, eu digo assim, puxa vida, estamos estudando muito, mas muito pouco mesmo. É porque isso que eu estou contando fazia parte da cultura na França, mas está independente. Kardec não repetiu na obra dele o espiritualismo. Só que Kardec usou todos os princípios da psicologia da época. Agora, você poderia até... Ontem eu fiz isso, mas eu vou fazer de novo. Não sei como é boa ideia se eu perguntar para você, então, como é que você sabe isso? Você devia perguntar para mim, né? O que você acha? Você poderia me perguntar assim, Paulo, mas como é que você está sabendo disso tudo? Mas quase que eu lhe fazer essa pergunta. Pode até fazer, né? O senhor não quer fazer essa pergunta? Pode. Paulo, como é que você... Boa pergunta. Eu gosto de plateia assim, né? Ligar, né? Espontânea, né? Boa pergunta. Veja, por que eu sei disso? Porque eu peguei os manuais de psicologia do século XIX. Quando você tem a pista de que isso existe, você vai encontrar. Olha, eu estou na Bahia, né? Que bom, né? Professor Eduardo Ferreira França, professor médico baiano. Ele tinha estudado o materialismo que surgiu na Revolução Francesa e estava fazendo teses aqui na Faculdade de Medicina da Bahia do materialismo, até que chegou a ele a informação do espiritualismo racional e o trabalho do Mendes-Birran. Quando isso chegou para ele teve um novo despertar. Ele falou, puxa vida, então quer dizer que pela ciência a gente pode estudar a alma? Ele estudou profundamente, foi à França, pesquisou, comprou os livros do Mendes-Birran, estudou e escreveu o primeiro livro brasileiro de psicologia. Chama-se É Possível. Ele foi reeditado, tenho cópia digitalizada. Tudo que eu falar aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, para fazer download e estudar. Então a obra chama Investigações de Psicologia, né? Quem lembra que em Kardec, no Livro dos Espíritos, vai falar que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos? Alguém lembra dessa frase? Procura no Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai falar de educação, ele vai dizer: a verdadeira educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O Eduardo França explica o que é hábito adquirido no livro dele. Na verdade, isso é um termo de psicologia da época. O que seria hoje, a gente poderia dizer, a diferença entre hábitos condicionados e hábitos adquiridos. Quem já ouviu falar de hábito condicionado aqui? Tem psicólogo aqui? Cadê o psicólogo? Já ouviu falar de hábitos condicionados? Você é um psicólogo? Já ouviu falar dos hábitos condicionados? Pavlov,
depois as experiências nos Estados Unidos, do condicionamento humano, pelo Maslow, né? Aquele que pegava o bebê, né? O Skinner também trabalhou, né? Hábitos condicionados, não é isso? Reflexo condicionado. Isso, reflexos e depois dos hábitos. Quando você vai estudar o século XIX, o materialista imaginava que tudo era por hábito condicionado. Os espiritualistas vão dividir os hábitos entre condicionados e adquiridos. Então, qual que é a diferença entre hábito condicionado e adquirido? O condicionado, ele vem dos instintos, né? Ou são imposições sociais, que você não pensa, você age igual. Não tem hábitos sociais que a gente repete sem escolher, e não tem hábitos instintivos, né? Vamos fazer uma experiência científica aqui. Deixa eu ver quem está bom aqui para você. Está com uma cara que você vai ser bom, né? Tem uma cara de uma pessoa assim mais... No final tem cachê de ontem de hoje. Então você tem que ir lá daquela parede, faz de conta que o senhor vai comprar um pão na padaria, vai comprar um pastel na feira, fica aqui não, vai lá. Agora anda até o outro lado, ó, não tem ninguém te vendo aqui não, você está só andando normalmente. Isso, olha lá, olha que se empenho, gente. Agora volta. O pessoal vai pensar mal de você vai comprar pão assim? Voltinha? Então vai de novo. Vamos lá. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que você está balançando os braços? O meu corpo balança tudo. Será que é isso? Por que ele está balançando os braços? Vai empurrar o dedo, vai sabe? Vai de novo. Sabe o que acontece quando você balança os braços? Você altera um pouco o equilíbrio do corpo. Cada vez que ele balança os braços, coordenado com os passos, ele altera um pouco de equilíbrio. Alterando um pouco de equilíbrio, você fica sempre com menos possibilidade de cair a cada momento. Então, isso aí é um conceito de engenharia, não é? Agora vai lá de novo. Você pensou nisso? Ele pensou nisso. Vou alterar meu ponto de equilíbrio. Ele pensou nisso? Não. Da onde vem esse hábito de balançar? De observar. É instintivo. Adjetivo. É instintivo. Né? Então, obrigado, Deus. Se eu puder precisar mais, eu fico disponível? Fica à vontade. Então veja, isso aí são hábitos instintivos, você não adquire, tem para os animais. Ele não usou a inteligência. O João de Barro usa a inteligência para construir o ninho. É instinto. Então veja, os hábitos instintivos não são racionais. Então na época eles pensaram, quando o hábito é racional, ele é um hábito adquirido. Quando é um hábito condicionado, ele vem dos instintos. Então aí é que vai começar a surgir a diferença entre o que é da alma e o que é do corpo. Vamos à frente para vocês irem acompanhando. Desde o século, fala Kardec, a sociedade foi afligida pelas ideias materialistas. Nesse tempo, a incredulidade foi moda. Ele está falando da Revolução Francesa. Mas todas as coisas extremas têm sua reação quando são falsas. Quando as ideias materialistas chegaram ao seu apogeu, percebeu-se que elas não satisfaziam as aspirações. Surge então o interesse pelo desconhecido e uma reação inevitável para as ideias espiritualistas. Então você vê que ele está narrando um contexto histórico que eles tinham vivido, né? Isso era, da maior parte dos leitores, era óbvio, e a maior parte dos espíritas sabiam disso. É essa reação que se manifesta desde alguns anos. Então percebe que ele está fazendo uma referência específica. A sede da fé, mas se quer uma fé raciocinada. Percebe aqui que ele não está falando dos fenômenos espíritas, ele está falando da reação espiritualista que foi chamada espiritualismo racional. Discutir uma só crença é uma necessidade da época, a qual é preciso aceitar. Eis porque um tão grande número de escritores e filósofos trataram de sondar os mistérios desconhecidos. Se todos esses sistemas racionais não chegaram à verdade completa, é incontestável que vários se aproximaram dela. Essa discussão preparou o caminho para o espiritismo, dispondo os espíritos a esse tipo de estudo. Havia então uma psicologia científica espiritualista na universidade, pesquisando os fatos do espírito humano, criando assim a base conceituais para as ideias espíritas. E aí Kardec coloca ali, nós estudaremos o ser humano, seu estado presente, seu estado futuro, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o ser humano. Percebe? O estudo do ser humano estava sendo feito na universidade, o ser humano é uma alma encarnada. E ele falou, eu vou fazer o mesmo, só que estudando a alma desencarnada. Por isso que ele deu o nome de Jornal de Estudos Psicológicos.
perceba a importância disso. Ali está a capa da revista de Kardec, do original. Qual o tamanho que está escrito Revista Espírita e qual o tamanho que está escrito Jornal de Estudos Psicológicos? Qual que é o primeiro título? Jornal de Estudos Psicológicos, Revista Espírita. Percebe isso? O título é Jornal de Estudos Psicológicos, né? É a Revista Espírita, ou seja, seria uma visão espírita dos estudos psicológicos. Em Céu e Inferno, Kardec vai falar da importância da ciência psicológica para o espiritismo. Então veja nesse trecho. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, poderiam eles compreender a imensidade do universo? Poderiam os homens identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em um lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. O que é conceber a vida após a morte sob uma forma material? O que significa isso? O dogma de que se você for condenado, você vai viver no inferno. É um local material que produz sofrimento. Ou você vai para o céu, que é o lugar que você vai se sentir bem. Então, o dogma qualificava a vida após a morte como um lugar circunscrito. Agora, o que é que faz você entender que não é um lugar circunscrito? Entender o mecanismo psicológico do ser humano, entender a psicologia humana. Isso é o que estava ocorrendo na França. E aí Kardec vai citar na Revista Espírita os objetivos de estudar ciências morais, históricas, psicológicas e físicas. Agora eu queria perguntar para vocês, o que é ciência moral? O que é ciência moral? Não sei. Ele não colocou ali ciência moral, ciência histórica, ciência psicológica. Tem isso hoje no currículo atual? Não tem. Né? Quem falou não sei? Boa resposta. Então veja, como é que a gente faz para entender o que é ciência moral, ciência psicológica na época de Kardec? Nós não temos que pegar nas universidades da época o currículo das ciências para a gente saber o que era? Então é isso que nós vamos fazer. Então, hoje, a visão daqueles que estudam o espiritismo, por exemplo, tem que ser um estudo nacionalizado. O que eu estou propondo aqui é o seguinte: nós temos que contextualizar o espiritismo na cultura da época, para a gente entender não só a resposta dos espíritos, mas entender a pergunta de Kardec. Porque Kardec usou as ciências disponíveis para fazer as perguntas. Então é muito importante a gente entender o que é que se pensava na época, para entender que pergunta ele fez, para poder saber o significado das respostas. É isso. Por que isso? Porque nós estamos distantes. Ocorreu no século XIX, nós estamos no 20, estamos no 21. Olha, então é gigantesca a importância disso. Primeira coisa, vou trazer para vocês uma informação. As ciências humanas, na época de Kardec, né, elas eram consideradas não como ciências exatas, mas como ciências de dedução. E quais eram as ciências exatas na época? Física, química, que eles consideravam duas classes de fatos: fatos naturais e fatos humanos. Os fatos naturais nos chegam pelos sentidos, e os fatos humanos nos chegam pela introspecção. Vou repetir. Veja, como que eu vou estudar física? Eu não vou observar, por exemplo, o movimento dos objetos? E como é que você percebe o movimento pelos objetos? Não é pela visão? Concordam com isso? Visão, tato, não é assim que você estuda a física? Tá. Agora, como é que se estudava a psicologia? Você não tem que olhar para si mesmo? Então era introspecção. É uma ciência exata? Não. Então eles qualificavam ciências exatas como estudo dos fatos naturais e não as ciências humanas. Então entenda o que Kardec quis dizer com essa frase. Talvez nos contestem a qualificação de ciências que damos ao Espiritismo. É ciência ou não o Espiritismo?
Em qual sentido Kardec usou a definição de ciência? Veja aqui. Ele não poderia, sem dúvida, ter os caracteres de uma ciência exata. E está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo, experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático. Por quê? Ele sabe que ciência exata era matemática, química, física, biologia. Já é o bastante que seja. Agora, o que é ciência filosófica? O que é ciência filosófica? Precisamos analisar o currículo do século XIX para saber o que é ciência filosófica. Veja que já surgiu o nome: ciência moral, ciência filosófica e ciência psicológica. Como que isso está organizado? Então, veja, as ciências filosóficas incluíam todas as ciências espiritualistas: psicologia, moral, lógica, teodiceia e as ciências metafísicas. Isso foi tirado do currículo. Né? Bom, e onde ocorreu isso? Ocorreu em Sorbonne. Veja lá. A expressão, então, na época, espiritualismo racional, significava o ramo da ciência que estuda o ser humano do ponto de vista espiritualista, independente de dogmas. Deu para entender? O estudo na ciência, feito na universidade, ensinado nos colégios, do ser humano do ponto de vista espiritualista e não materialista. O nome disso se dava espiritualismo racional. Tá certo? Vamos ver como é que Kardec usou essa expressão. Olha lá. A mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas. Que ano que ele escreveu isso? Olha lá embaixo. Era um momento de conclusão já do Espiritismo. E ele ainda estava mencionando esse fato. E que, como dissemos, toda a defesa do espiritualismo racional abre um caminho para o Espiritismo, que é o desenvolvimento daquele. Então a vinculação entre Espiritismo e espiritualismo racional para Kardec é no sentido de desenvolvimento. O homem chegou até um certo ponto estudando a si mesmo, e nós avançamos dialogando com o homem desencarnado. Então o Espiritismo complementa o espiritualismo racional. A gente conhece o espiritualismo racional hoje? Não, então fica prejudicado o estudo do que é um desenvolvimento do espiritualismo racional. Você vai entender muito melhor o que é que Kardec propôs quando você estuda o espiritualismo racional. Ele fez uma estatística em 67. E ele vai dividir em 3 grupos, né? Os materialistas, os religiosos e os espiritualistas racionais. Fazendo a conta dessa estatística que ele estabeleceu, olha o resultado que sai: 64% eram espiritualistas racionais, 20% eram religiosos, mas que não aceitavam o dogma, e 16% eram incrédulos que desejavam uma fé racional. Então, os que somaram as fileiras do espiritismo, 16% não conheciam o espiritualismo racional, ainda eram materialistas, mas queriam uma fé racional. 20% eram religiosos, vieram da religião, mas não aceitavam os dogmas. E 64% tinham sido formados no espiritualismo racional. A tal ponto que entre os espiritualistas racionais, de cada 10, 8 aceitavam o espiritismo. E entre os religiosos, 74 rejeitavam. Então veja, aqui, quem aqui no grupo teve a sua formação inicial na infância na religião? Levanta a mão. Percebe que inverteu quantos aqui não tiveram orientação religiosa? Vieram sem conhecimento religioso na família. Na época de Kardec tinha 20%. Agora, quem aqui foi formado pelo espiritualismo racional? 0. A proporção mudou completamente dos espíritas. Então Kardec não precisava explicar o espiritualismo racional, porque a maior parte dos espíritas já tinham formação no espiritualismo racional. O que vocês estão achando disso? Oi? Porque o povo de hoje é alienado, tá falando. Olha, aqui tem uma dúvida muito importante, que inclusive você colocou. Qual a relação dessa perspectiva que eu estou falando com aquilo que já é mais conhecido, que é o surgimento
dos fenômenos como é que fala? Nos países de língua saxônica, anglo-saxônica, né? É o que nós vamos ver agora. Diga. Paulo, eu estou aqui acompanhando o seu raciocínio e acho que tem umas questões epistemológicas aqui pelo meio do caminho, tá? Mas não é o fórum para a gente discutir isso. Mas tem um aspecto. Quando a gente está falando de espiritualismo racional, ou espiritualistas racionais, Kardec está fazendo referência a este grupo, ou ele utiliza uma expressão da língua francesa, porque a gente tem espiritualistas, né? Na época de Kardec existia o espiritualismo, não necessariamente como uma corrente científica. Então, precisamos, aqui eu estou dando uma de banca, tá? De exame, de referências epistemológicas, tá? Mais firmes, tá? Porque eu estou entendendo que você está fazendo um recorte, uma articulação na defesa de uma ideia, tudo bem. Mas a gente precisa ter, assim, já que você defende esse caminho, que eu acho muito bom, a gente precisa ter certeza de que Kardec, ele fez um apêndice, ou fez uma nota de rodapé, ou dizendo, estou me referindo à escola tal. Porque isso pode ter sido uma expressão do francês, ou algo que o valha. E aí você está articulando, fazendo, não estou negando que isso seja fato não, só estou apenas dizendo o seguinte, já que você defende este caminho, tá? Eu acho que precisa de uma articulação mais bem fundamentada. Isso. Kardec se referiu efetivamente aos espiritualistas racionais, que fazem parte de uma corrente científica, etc, etc. Porque senão vai ficar o achismo. Tá? E outra coisa, é preciso que a gente tenha, me permita, né, já que a gente está dialogando, ter algumas questões sobre o uso de ciência, principalmente naquela época, porque hoje nós temos uma definição de ciência como algo que se dividiu entre fé, crença e ciência, ou seja, a prática da ciência no método científico de Descartes, tá? Bem, epistemologicamente a gente tem essa divisão. Agora, a problemática é que nome os franceses davam para um campo de conhecimento, quer dizer, ciência era tudo aquilo que cultivava uma forma de conhecimento. Isso. Tá? E outro problema que a gente também tem, principalmente no estudo da psicologia. À época, o termo psicologia era um termo muito impreciso, porque estava muito aliado à filosofia e não a comportamento, ok? Hoje, psicologia ela é voltada para comportamento. Então, a época de Kardec, moral, ou um estado moral, não significava necessariamente uma moral kantiana ou uma moral de qualquer natureza. Significava um estado psicológico, entende? Então, são termos imprecisos. Tá? Então, o questionamento dele é fundamental, né? E é claro que eu não estou vindo aqui na Bahia trazer dúvidas, né? Porque eu já estou no momento conclusivo da minha pesquisa, tanto que elaborei o livro, A Revolução Espírita, né? Então, todos esses questionamentos eu fiz quando eu comecei a pesquisa, não foi agora. Então, exatamente o que você pensou, foi a proposta. Só que eu pensei o seguinte, eu tenho que entender o uso dos termos no contexto da cultura da época. Sim. E para isso a gente precisa correr o quê? As discussões, por exemplo, tanto nos textos acadêmicos, mas também nos jornais e revistas de época, para ver como essas expressões eram utilizadas na época. Perfeito. Segunda questão, importantíssima. Qual que é o conteúdo do espiritualismo racional na França? E aí a minha grande surpresa foi a seguinte, ele era dividido em estudo da moral, teórica e prática, fundamentando a moral da liberdade, que se opunha à moral da submissão, que era da igreja. Então eles tinham um caminho a seguir na universidade e nos colégios. Em terceiro lugar, havia a disciplina da lógica, completamente diferente da abordagem filosófica. Então o que aconteceu? Depois de 30 na universidade, eles estabeleceram a lógica como o estudo da metodologia científica, que poderia ser com determinados métodos empregados para a ciência natural, mas especificamente criaram os métodos para as ciências filosóficas, que era o campo do estudo do espiritualismo racional. Então, por exemplo, eles estudaram como produzir cientificamente tanto a psicologia quanto a história, no momento de captar o depoimento das pessoas. Então, isso está no livro de metodologia científica das ciências filosóficas e das ciências psicológicas. Então, olha que legal.
Como é que eu fiz isso, então? Eu peguei o manual de metodologia científica das ciências espiritualistas na Universidade do século XIX. E houve uma adaptação desse manual para o colégio. Então eles passaram a ensinar os jovens no colégio metodologia científica e diferenciando a que é empregada nas ciências naturais e a que é empregada nas ciências psicológicas. A única questão que eu estou trazendo, me permita, é o que nós estamos chamando de ciência. Isso, então exatamente o que eu estou falando. Epistemológica. Exatamente. Então, ciência na época. A ciência da época, uma Isso. ciência hoje. No século, Kardec usou o contexto da ciência da época. Tá. Então, quando Kardec vai falar o espiritismo é ciência, mas não ciência exata, ele está dizendo a metodologia científica não é a metodologia da química, é a metodologia das ciências psicológicas. Eu expliquei isso com bastante afinco, né? E uma das coisas que eu descobri foi a seguinte: quando eles vão tratar o depoimento do ser humano, olha que coisa fantástica. Eles vão dizer assim: nós, para produzirmos conhecimento na área de humanas, nós vamos precisar, além da introspecção na psicologia, nós vamos precisar do depoimento das pessoas. Mas como que eu faço para produzir ciência, sendo que cada depoimento é uma opinião pessoal? Entenderam o problema? Eu vou ter que ouvir o que as pessoas falam, não vou ter que ouvir? Mas o que você vai falar não é a sua opinião pessoal? Então, eu estou falando, não estou falando de Kardec, eu estou falando de metodologia científica das ciências psicológicas. E o que eu li isso no manual. Aí no manual eles vão dizer assim: para que você possa ter uma abordagem científica no estudo do ser humano, você tem que considerar o que ele fala como sendo opinião pessoal. E aí você tem que confrontar o que ele fala, porque você não tem contato com os fatos que ele está relatando, nem com as circunstâncias, porque é um relato pessoal. Então o que você tem que fazer? Você tem que somar a opinião pessoal dele à opinião coletiva e perceber se no conjunto do que o grupo está falando, que tem a mesma origem que ele, se há um denominador comum. Aí você pode usar, como sendo um argumento científico, o denominador comum, mas não a opinião pessoal. Percebe isso? Isso era para criar psicologia. Então, assim, agora, o que Kardec fez quando foi falar com os espíritos? Não foi exatamente isso? Então a gente tem uma pista aí da aplicação da metodologia das ciências psicológicas no estudo dos espíritos. então foi assim que Kardec fez o método. Então, E aí aboliu os sistemas. não, o que acontece é o seguinte: nós temos o método de Kardec, que ele explica no Espiritismo. Agora, nós temos, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos que nos debruçar sobre as ciências psicológicas do século XIX, porque há uma similaridade evidente dos métodos que eram adotados na época de psicologia com os métodos que foram adotados para Kardec, o que diferencia da abordagem que foi feita na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o que eu estou oferecendo? Né? Isso não me pertence, esse conteúdo. Eu estou oferecendo um novo caminho, uma nova reflexão. E como é que isso vai poder se efetivar? Por exemplo, pessoas que conhecem o Espiritismo e conhecem a psicologia, se debrucem sobre esses manuais de psicologia do século XIX e de várias outras áreas, para que a gente possa ressignificar o conteúdo do Espiritismo dentro do cenário cultural em que ele surgiu. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma proposta. É claro que a minha busca pessoal já encontrou respostas fantásticas, e nós vamos ver que no campo da moral elas são fundamentais. Então, veja só que interessante. Kardec aqui, então, ele usou ali, você tem razão, o espiritualismo racional, não é isso? O nome espiritualismo racional era genérico. Se você ler esse artigo, ele vai falar: entre os espiritualistas racionais, não significa que todos tenham caminhado para as ciências filosóficas e psicológicas, porque até mesmo materialistas se qualificavam como espiritualista racional, alguns deles, entendeu? Eles não se consideravam materialistas, eles restringiam a ciência. O que eu posso fazer com ciência é isso, mas eles não eram materialistas por não achar que Deus existe. Não, Deus existe, só não posso abordá-lo. Agora, dentre os espiritualistas racionais, haviam aqueles que fundaram as ciências filosóficas na universidade. Então nós vamos ver que agora Kardec não vai se referir a espiritualismo racional, ele vai se referir à ciência filosófica. E aí a gente tem em Sorbonne o catálogo das ciências filosóficas, então a gente sabe muito bem do que Kardec está falando. Veja lá, o espiritismo experimental surgiu na América, mas a parte teórica e filosófica encontrou na Europa melhores elementos para o seu desenvolvimento. Por quê?
Os fatos lá primeiro despertaram a curiosidade. Não ocorreu o mesmo desde que se desenvolveram as consequências morais desses mesmos fatos para o futuro da humanidade. Desde esse momento, o Espiritismo tomou lugar entre as ciências filosóficas. E o que é ciência filosófica na França em 64? O grupo das ciências estudadas na universidade, né, do ponto de vista espiritualista. É o nome que se usava na época para isso. Caminhou então a passos de gigante porque satisfazia as inspirações das massas. Se compreendeu prontamente que vinha preencher um vazio imenso nas crenças e resolver o que até então parecia insolúvel. A filosofia espírita da Europa, incontestavelmente, é a que prevalece hoje no mundo inteiro. O Espiritismo não vem não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica a trazer essa teoria. Ele não diz venho conhecer os fundamentos da religião e substituí-la por um culto novo. Ele diz, eu não me dirijo àqueles que creem e estão satisfeitos com a sua crença, mas àqueles que desertaram pela incredulidade. Venho lhes dar, sobre as verdades que repelem, uma interpretação racional que lhes faz aceitá-la. Então, o Espiritismo estava no contexto das buscas da época. Ele não vinha assim, é mais uma religião propondo um culto novo. É assim, a humanidade está querendo abordar o ser humano com outra visão, usando a ciência para compreender-se. E nós vamos fazer o mesmo com aquilo que é a base das religiões. A existência de Deus, a imortalidade da alma e o que é a vivência pós-morte. Então veja, os criadores da psicologia espiritualista do século XIX são esses homens aqui. Começou com Mendes Guihan, que lá no Instituto criou psicologia, né? O Royer Collard, ele na universidade pegou a área dele, né, a cadeira dele, e tornou espiritualista. Foi uma decisão muito importante. E ele passou a estudar o espiritualismo, o Mendes Guihan, junto com os alunos na Sorbonne. O Victor Cousin, jovem, também começou a seguir os passos do Royer Collard. Só que eles depois foram perseguidos e acabaram tendo que abandonar a universidade. Em 1830, o que acontece? Eles foram chamados para estruturar na Sorbonne a área de humanas. E aí sim surgiu, após 30, as ciências filosóficas na França. O Victor Cousin foi um grande nome, porque ele implantou isso na universidade, na escola normal, que é a formação de professores, depois implantou nos colégios. O Geoffroy foi um aluno desse grupo e como ele desenvolveu as ciências, criando as metodologias. E o Paul Janet foi quem aplicou as ciências todas que eles estavam desenvolvendo na universidade para o ensino de jovens, criando os manuais das ciências filosóficas adotados nos colégios. O manual do Paul Janet foi traduzido para o português e adotado nos colégios brasileiros. Bom, o que é o espiritualismo racional? O espiritualismo racional era o nome da escola que criou na academia o que passou a ser a doutrina oficial da França. Mas, dentre o espiritualismo racional, surgiu uma classe de ciências, e é assim que era dividida a universidade, em 3 classes. A classe das ciências matemáticas, a classe das ciências físicas e naturais, e, com a base conceitual espiritualista, a classe de ciências morais. Por que ciência moral? Alguém faz ideia? Por que chamaria ciência moral? A palavra moral aí significa o quê? Na sua cabeça vem o quê quando fala moral? Regras de comportamento, não é isso? É o único significado para a palavra moral que temos hoje, não é? Na época de Kardec, a palavra moral tinha 2 significados. Um significado era o que a gente tem hoje, né? Agora, o outro significado era fatos do espírito humano. Olha para o mundo. As árvores, a estrutura geológica, os animais foram criados pelos homens? Não. Mas você olha para o mundo e vê coisa criada pelos homens? Então, a história, por exemplo, da humanidade é natural ou foi criada pelo homem? Não depende dos atos humanos? Então, na época, dizia assim, quando você vai estudar tudo que é derivado da ação humana, está nas ciências morais. É o que hoje nós chamaríamos de ciências humanas.
Bom, na academia, por exemplo, em Portugal, que também adotou essa estrutura, você tinha o jornal das ciências físicas, naturais e matemáticas, e você tinha o jornal da classe das ciências morais, políticas e belas artes, né? Ciências morais. E aqui eles adotavam a base conceitual espiritualista, e aqui é materialista. Então estava dividida a universidade, diferente da universidade atual. Está dividida atualmente? Ela está absoluta, né, do ponto de vista fundamental, como sendo uma orientação materialista. Qual a diferença? Tem espiritualista hoje na universidade que ele produz conhecimento? Tem, mas ele não tem, a estrutura da universidade não dá para ele uma teoria espiritualista. Ele faz um viés espiritualista na visão dele, mas ele não tem a base conceitual espiritualista. O que aqui aconteceu no século XIX é que da área de humanas, a base conceitual era espiritualista. Fundamentada no quê? Na psicologia. Então veja, vocês estão acompanhando, gente? Então veja aqui, ó, lembra que estava dividido em 3 classes? Eu vou desmembrar a classe das ciências morais, daqui. Então, quando você ia para o campo das ciências morais, haviam 4 universidades. A Universidade de Ciências Filosóficas, a Universidade de Ciências Sociais e Políticas, a Universidade de Ciências Filológicas e as Ciências Históricas, né? Então, essa primeira aqui, ela que ia derivar direito e qualquer coisa ligada à ação social. Na segunda, tudo que é ligado à língua, linguagem. E a terceira, tudo ligado à língua. E a quarta, a história, a geografia e estudo do passado. A primeira é a que nos interessa, ciências filosóficas. Então percebeu que as ciências morais engloba tudo isso. E ciências filosóficas é um determinado grupo de ciências. Que ciências são essas? Vamos desmembrar. Então esse é o quadro do Sorbonne das ciências filosóficas. Olha que interessante. Essas primeiras eram consideradas as ciências experimentais, porque elas derivavam da psicologia. E essas daqui eram consideradas ciências metafísicas, porque elas eram fundamentadas só na razão e não propriamente ciência. Então isso aqui já entra naquilo que você está propondo. Você não falou de metodologia e o que era considerado ciência. Por mais que eles englobassem as ciências metafísicas, deram esse nome, eles, quando você vai ler no livro deles, eles vão dizer assim: esse campo ele é só racional, ele não é científico do ponto de vista experimental. Enquanto que essas de cima são experimentais. Então, o que é importante dizer aqui, né? Olha, hoje isso é considerado ciência? Como está proposto ali? Não. Para a visão atual, não. Para a época era aceito. Era oficial que eu estou mostrando aqui. Aqui é currículo da universidade. Então, o que eu quero que vocês percebam? Os franceses e grande parte do mundo que aderiu a essa proposta, porque isso aqui foi adotado em universidades do resto do mundo, ele olhava para o ser humano e dizia: é possível produzir ciência experimental estudando a si mesmo. É isso que eu queria. Então, o espiritismo surgiu nesse momento, quando havia estabelecido na sociedade a possibilidade de estudar a alma. Agora, Kardec enfrentou preconceito nessa universidade? Enfrentou. Porque, veja, alma, depois da vida, era estudada no primeiro grupo ou no segundo? O que aconteceu aí, gente? Uma defesa do som. Pronto. Gente, olha aqui, ó. Presta atenção que essa parte agora é importante. Veja, o primeiro grupo, eu vou explicar, mas o primeiro grupo, melhor, é o experimental. É o considerado ciência mesmo, experimental. O segundo grupo é só... O que ele vai refletir o segundo grupo? Veja lá. Se você está propondo na universidade que nós vamos estudar o ser humano como sendo alma, alma é diferente de matéria? Agora, como se difere a alma da matéria? Por exemplo, essa cadeira aqui tem alma? Não tem. Essa pessoa aqui tem alma? Tem alma. Então você está olhando para ela e tem alma. Você está olhando para essa cadeira e não tem. Então o que difere uma coisa da outra? Tem alguma experiência
ou algum indício que possa permitir a gente cientificamente estudar isso? O que vocês acham? Olha, você encontra a alma nela? Tem alguma coisa que a gente pode inferir que tem a alma? Não. Então veja, mas nós estamos fazendo ciência, estou tentando mostrar a vocês o espírito do século XIX aqui nesse grupo. Então eles diziam assim: não é possível inferir a diferença entre a cadeira e ela, mas eu não consigo saber se a cadeira tem introspecção, fala sobre si mesma, mas você fala, entendeu? Então eu posso perguntar se ela sente, se ela vê, se ela compreende, entendeu? Eu posso perguntar isso para a cadeira? Não. Então eu posso fazer experiência, posso considerar que o ser humano é uma alma encarnada, mas eu não posso estudar na ciência, experimentalmente, a diferença entre matéria inerte e matéria com alma. Mas isso não é importante a gente considerar? Então eles criaram as ciências metafísicas, que vão estudar o quê? Se nós estamos trabalhando com uma hipótese espiritualista, eu tenho que levar em consideração essas dúvidas, sem poder estudá-las. Quais são? Como que uma alma, não sendo matéria, se relaciona com o corpo? Como que ocorre isso? Como que uma alma, se você é uma alma, como que as sensações, por exemplo, sentiu aqui o beliscão? Bem fraquinho, hein? Esse beliscão você sentiu. Teoricamente não chegou na alma essa informação? Então como que é a relação entre alma e corpo? Dá para estudar isso cientificamente? Não dá. Então eles colocaram as ciências metafísicas, que declaradamente são só racionais. Dá para estudar a diferença entre a vida e a matéria? Experimentalmente? O que é vida orgânica e inorgânica? Pela ciência. Como é que você faz? O que você tem para observar nela que você distingue uma alma imaterial? O conceito de alma imaterial já impede isso. Se é imaterial, você não estuda. Esse foi um dilema que Kardec enfrentou. Agora, se existe alma, não temos que considerar Deus? Então eles passaram a estudar também uma disciplina que estuda Deus, mas ela também é só especulativa, ela não é experimental. Então eles estudavam Deus, atributos e providência. Já ouviram falar que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema? Isso está no manual de Teodiceia que se estudava nos colégios da época, anterior a Kardec. Eu tenho um livro de Espiritualismo Racional de 1840, que tem uma disciplina que chama Teodiceia, e lá está o estudo dos atributos, Deus como causa primeira. E eles explicam lá, por exemplo, por que Deus é causa primeira? Ou causa primária? Por quê? O que significa isso? O princípio. Significa que tudo se originou a partir dele. Eles faziam o seguinte: você, em sendo alma, por que eles vão estudar Deus? Porque você tem que ter uma justificativa para a sua existência. Se você é uma alma, não importa de onde ela veio, ela não tem que ter sido criada, porque ela não pode ser causa de si mesma, ela tem que ter uma causa, não é? Então quem é a causa? Deus. Então Deus é a causa da sua existência. Agora, Deus existe? Se nós estamos fazendo essa suposição, existe. Agora, qual que é a causa de Deus? Qual que é a causa de Deus? Não tem, porque se tivesse uma causa, essa causa seria Deus. Então Deus, nesse raciocínio, tem que ser a causa primeira. É a causa primeira porque não tem causa anterior. Tá certo? Bom, então aqui vai surgir um fato novo. Quando o espiritualista for estudar o ser humano, está me inquietando aqui uma questão. A tua inquietude me interessa. Ok. A Academia Francesa, e principalmente a Sorbonne, Paris, etc., eram tão isolados na ciência francesa, porque, veja, a questão da tradição de Deus, do espírito ou de causas primeiras, a gente sabe bem desde Aristóteles, para não falar de Sócrates e Platão. Ok? E, bom, boa parte da filosofia clássica. Muito bem. Mas o próprio Descartes, né, tem a sua metafísica,
Descartes não negou Deus, embora tenha estabelecido o método. Tem Spinoza, tem o próprio Leibniz, e você tem o Kant, enfim. Este grupo de filósofos, né, que foram importantes aí à época de Kardec e que influenciou durante muito tempo, provavelmente propunham, né, a questão de Deus de causas, né? Sendo que Aristóteles foi bem claro, né? Deus é causa incausada, é o motor primeiro e imóvel. Isso. Bom, esses princípios filosóficos eu acredito que poderiam estar aí nessas metafísicas, né? Inspirando. Porque também o termo alma vem, se eu não me engano, do grego ânima, né? Que muito mais do que uma alma metafísica é aquilo que anima. E os princípios mecânicos que diferenciam ela de uma cadeira vêm sendo propostos por Descartes, porque ele dizia que nosso corpo, né, para explicar o movimento do corpo, prescindindo da alma do ponto de vista absolutamente metodológico e observacional, seria como aquilo que se observava nos autômatos que irrigavam os jardins dos palácios franceses. Então, estamos cheios dos espíritos que, como animálculos, estão nos pontos mais fundamentais e que nos dão um movimento. Mas é preciso também lembrar que, se eu não me engano, na época de Kardec já existia o estudo da neurofisiologia, quer dizer, o estudo do funcionamento do cérebro, né? As medições de cérebro. Não era a neurofisiologia, porque eles entendiam o funcionamento mecânico do cérebro. Então Kardec chegou a citar, eles vão estudar as áreas funcionais. Não, eu só estou falando em termos do que a gente está propondo no currículo universitário. Então, eu fico pensando que quando você está propondo isso para a gente, dá a impressão de que a ciência francesa e tudo que ela produz está muito isolada, quer dizer, não há outras influências que procuram essas visões. O contrário. Então, o que aconteceu foi o seguinte, veja, se eles estão se propondo a estudar por uma metodologia, eu vou apresentar a metodologia da psicologia experimental, que é de cima, tá vendo? Sim. Essa psicologia foi a proposta por Mendes de Bihan. Aí eles vão pensar o seguinte: o materialista não está vendo que o ser humano ele recebe impressões e isso forma quem ele é? Isso veio da época de Descartes e tudo, mas depois do surgimento do empirismo, com John Locke e tal, e o Conde lá na França. Quer dizer, então isso tem um caminho. Veio antes. Claro. Mas aí quando você vai ter esse momento na França do surgimento da psicologia, que é anterior a esse grupo, que é o Mendes de Bihan, ele vai pensar o seguinte: eles estão pressupondo, por exemplo, que a capacidade de pensar surge por meio dos sentidos. E eu vou propor uma outra teoria. Eu vou pressupor que o ser humano é uma alma e tem faculdades. Então, os sentidos não impressionam um ser inerte, mas um ser que, se fizer uso da faculdade, aí sim ele se torna humano. Então seria o seguinte: ele vai separar, então, sensações de percepções. Então ele vai dizer assim: o que é uma sensação? É algo que impressiona os sentidos, isso é fisiológico. E o que é percepção? É a alma usando a sua faculdade para analisar esses sentidos que chegam a ela. Então ele vai criar uma dupla via. E ele vai dizer assim: então temos alma, vida. Isso foi fundamental, quebra. Nunca antes na filosofia tinha se pensado isso, nem Descartes. Né? Então, assim, ele tem vida animal, que faz ele chegar aos sentidos. Mas ele tem uma alma, que eu não sei estudar essa alma. Eu sei que ela tem faculdades. E quando ela usa as faculdades, ela deixa de ser animal. Porque ela aproveita os sentidos no desenvolvimento de outras coisas próprias da alma. Que coisas são próprias da alma disso? E aí o Mendes de Bihan vai dizer assim: quais são as faculdades da alma? Aí ele vai propor razão, vontade e moral. Então, qual é a diferença do animal? Você para o animal. O animal tem vida animal. Ele recebe informação dos instintos. Ele tem instintos. Ele tem paixões. Mas ele não tem uma alma com determinadas faculdades. Quando o corpo é habitado por uma alma humana, que tem razão, vontade e imaginação, se ela usar as faculdades, ela escapa da condição animal. Aí ele vai propor: quando o ser humano faz uso das faculdades, aí ele tem vida humana.
E ele vai propor que o ser humano então tem vida humana e vida animal. Isso é que vai acordar os franceses que vêm depois. Por quê? O que a igreja dizia que era moral? Não era submissão à lei de Deus? E se você não obedece, o que Deus faz? Castiga. O castigo é pelo que sensação? Dor. E qual é a promessa para se dar a recompensa? Para quem faz o que é certo? O céu. Você vai ter o que lá? Prazeres. Então ele não está lidando com prazeres e dor? Agora me diga, prazer e dor, que é o princípio da moral católica e também da materialista, ela está no âmbito da vida animal ou da vida humana? Dor e prazer não é humano? Não é animal? Não está no âmbito dos instintos? Olha que conclusão fantástica vão chegar os espiritualistas. Temos que procurar moral não na vida animal, mas na vida humana. O que há no ser humano que permite ele ser moral? Qual é a faculdade que permite ao ser humano o desenvolvimento moral? O raciocínio vai desenvolver a inteligência. O que é que vai permitir? A percepção é um instrumento das faculdades para poder elaborar o que chega pelos sentidos. Eu estou fazendo uma maldade enorme com vocês, porque eu estudei a psicologia do século XIX, estou usando ela, mas é um exercício. Então veja assim, da onde vem o desenvolvimento moral? Por que da vontade? Por que a vontade? Então, por meio da vontade você faz escolhas. E a capacidade moral é a capacidade de fazer escolhas. Coordenada com o quê? Qual é a base de informação que você usa para fazer as escolhas corretas? As regras do comportamento. Aí seria externo. Seria externo. Se é da alma, não pode ser externo, tem que ser externo. A consciência. Pronto, está aí a teoria. Então a teoria é: o homem ele se desenvolve quando ele faz a aplicação das faculdades. Ou seja, quando você pega a criança e põe na escola, isso já é análise do espiritualismo racional. A criança está na escola. Segundo a tese da igreja, ela é tábula rasa, ela não é branca, zero. Então não é o que vai enfiar na cabeça dela. O materialista não pensava o mesmo? É o que chega pelos sentidos. O espiritualista vai propor uma nova metodologia. Se o indivíduo tem faculdades, ele é que tem que fazer o uso da sua faculdade para produzir conhecimento. Então eu não posso querer impor conhecimento para uma criança. Eu tenho que fazê-la aprender a usar o seu instrumento, que é a razão, para que ela produza conhecimento. Então eles estabeleceram o seguinte: eu não posso dar conhecimento para a criança, eu tenho que ensinar metodologia científica para ela. Agora, como é que a igreja educa a criança para ela ser moral? Não é com castigo e recompensa? Não é incitando dor e prazer? Isso não é vida animal? Então como é que eu produzo uma moral da vida humana? Como é que é? Não, usando o raciocínio que eu estou propondo aqui. Com a observação. Oi? Com a observação. Não? Como não? Oi? Exatamente, pronto, está ali. Então vamos criar duas disciplinas no colégio. Uma, aprenda a produzir conhecimento. E a segunda, aprenda a gerenciar a sua vontade. Gente, eu estou contando absolutamente literal o que eu estou falando, é o que isso está proposto. Então vão surgir os manuais no colégio de, olha aqui as faculdades. Psicologia experimental, você é uma alma usando o corpo. Então vai explicar para a criança e para o jovem: você é uma alma e o corpo é o seu instrumento. Dor e prazer está no âmbito do corpo, mas não pode isso ser a base para a formação da sua alma. Por dor e prazer, olha que fantástico, os seus hábitos se tornam condicionados. Qual que é a verdadeira educação? É dos hábitos condicionados ou é dos hábitos que você obtém a partir das faculdades? Isso, então surge um conceito novo. Em oposição além dos hábitos condicionados, surgem os hábitos adquiridos. Que depende da consciência. Então o que é o hábito adquirido? É o hábito que surge no exercício da vontade. Então foi quando na França eles passaram a dizer o seguinte: não há instrução. Primeiro ele tem que aprender a produzir conhecimento, porque aí ele está usando a faculdade dele para poder formar a si mesmo. E moral, como é que eu desenvolvo a moral?
ensinando ele a fazer uso da vontade. Para quê? Para estabelecer hábitos adquiridos. Agora, pega o livro dos Espíritos. O que é que Kardec fala sobre a educação? A criação de uma nova sociedade depende da educação, não é o que ele fala? Mas não a educação que se obtém pela instrução, pelos livros, mas a educação que forma hábitos adquiridos. Então ele está usando o conceito da psicologia da época, que vai distinguir hábitos condicionados de hábitos adquiridos, e vai colocar hábito adquirido como sendo resultado do uso da vontade, da faculdade da alma para conseguir determinar o seu comportamento. Agora, um indivíduo que usa vontade e não é dor e prazer que vai fazer isso, não é livre escolha? Então, qual é o fundamento da moral? A liberdade. Então, o Victor Kozan, por exemplo, que é um dos professores disso, em 1845, ele vai escrever um artigo que vai se intitular o seguinte: Justiça e Caridade. E ele vai fazer isso, vai publicar isso, vai parar na grande imprensa, vai ser reproduzido em jornais, vai ser divulgado. E ele vai dizer o seguinte: por meio da justiça, a gente consegue evitar na sociedade que uma pessoa ultrapasse o limite da outra, não é isso? Só que isso não basta para criar uma sociedade melhor. E ele vai dizer o seguinte: precisamos trazer para a nossa sociedade o conceito de caridade. E o que é caridade? Caridade é quando você ultrapassa os limites da justiça por sua própria escolha, promovendo a solidariedade na sociedade. Então ele vai dizer assim: caridade é o ato livre, e a liberdade é o fundamento do mundo novo. E aí ele diz assim: a sociedade foi estabelecida por meio da imposição, por meio da submissão, por meio dos indivíduos agindo de acordo com uma orientação de quem muitas vezes estabelece uma lei que não está de acordo com o que é o melhor para a humanidade, mas que é o melhor circunstancialmente, até mesmo com um pequeno grupo. Mas por meio da caridade, nós vamos conseguir regenerar a humanidade. Isso foi escrito em 40. Não são termos que vão ser depois utilizados na doutrina espírita. Então veja, Kardec, em muitos dos seus termos e bases de conhecimento, ele não criou propriamente espírita, mas ele buscou o anseio da sociedade e deu resposta por meio do diálogo com os espíritos. Entenderam? Então essa ressignificação é de fundamental importância, porque Kardec efetivamente vai estabelecer um diálogo. E aí você vai encontrar na revista espírita a seguinte coisa: estão nos acusando de tentar fazer ciência das coisas metafísicas. Lembra? A metafísica era considerada experimental? Não. E aí Kardec vai dar a seguinte resposta: nós nunca estudamos o espírito, que é imaterial. Ele não é objeto de nossos estudos. Nós estudamos a espiritualidade a partir do perispírito. E o perispírito é uma representação material da alma. Então o espiritismo se fundamenta no estudo do perispírito, suas propriedades e suas consequências, e não o estudo do imaterial, que é o espírito. Então Kardec se colocou nos mesmos limites que a psicologia tentava se colocar, dizendo que experimental é só o que você estuda, quando ela pode se observar, que é a introspecção. A tal ponto que o Mene de Bihan chegou a estudar o estado sonambúlico do magnetismo, para fazer a psicologia dele. No mesmo caminho que Kardec fez quando ele estudou também o magnetismo por 35 anos. Mas é que eu tenho que me desculpar que eu não acabei com a tudo dele, falta um pedaço. Então veja, é claro que quando eles extrapolaram o limite da psicologia e começaram a estudar a aplicação da psicologia de uma forma mais ampla no estudo do ser humano e da sociedade, esbarra na filosofia, na filosofia. Entendeu? Eles estavam atentos para isso. Tudo isso que você ficou inquieto, eles também ficaram. Aí o que é que o Kozan fez? Ele falou o seguinte: bom, a nossa base de estudo é psicologia. O fundamento é o espiritualismo. Agora tem toda a psicologia, a filosofia que já surgiu antes. Só que a filosofia sempre foi sistemática. O que é isso? Cada filósofo criou um sistema, com começo, meio e fim, concorda? Tem a filosofia do Leibniz, a do Descartes. Né? Você não pode desmembrar, porque ele fez com começo, meio e fim, a partir do fundamento pessoal.
Então o Victor Kozan disse assim, e ele começou isso lá em 30. Vamos recuperar toda a filosofia e usar a parte experimental das nossas ciências para encontrar os melhores argumentos dos filósofos. E aí formar uma ciência metafísica fundamentada nos melhores argumentos. Nós não vamos dizer o que é certo e o que é errado. Nós vamos elencar. Então, quando os alunos perguntarem, ou os universitários, então, como que uma alma se relaciona com o corpo? Eles tinham uma resposta objetiva? Não, eles tinham as melhores respostas que os filósofos tinham elaborado. E aí eles vão usar isso como sendo o fundamento. Aí é que passou a se estudar a filosofia da história da filosofia. Antes não se estudava a história da filosofia, o Kozan que implantou isso. Então tinha os manuais de história da filosofia, ele começou a traduzir para o francês todos os antigos, tanto que ele trouxe de volta Platão e Sócrates para o debate francês. E foi no livro do Kozan que Kardec estudou Platão, nas traduções que o Kozan fez. Percebe a correlação? E aí ele vai dizer assim, então a nossa base é o espiritualismo, o método é a psicologia, mas quando chega nas questões metafísicas, a gente não tem como experimentalmente desvendá-las. Então nós vamos usar a história da filosofia, pegar as melhores hipóteses e estruturá-las. Então essa foi a escola filosófica do Kozan. Então era isso que eu chamava de ciência. Não, a ciência metafísica, que era racional, porque ela se fundamentava nas buscas que o homem fez para tentar entender a causa primária. Agora, o que mudou? Não, para estudar o espírito humano, aí nós vamos fazer ciência própria, que se inicia com Henrique Bihan. É ciência mesmo, aqui para eles. Quando vai estudar o ser humano. Mas hoje eles tratam como pseudociência. Mas, gente, eu não estou estudando hoje, eu estou estudando no século XIX. Então, veja, eles pegaram as três, razão, vontade e imaginação, as três faculdades, e abriram três disciplinas. E aí, na lógica, passaram a estudar metodologia científica. Na moral teórica e prática, o estudo do bem. E na estética, o estudo do belo. E aí eles vão verificar o seguinte, isso aqui é a busca do ser humano que é imperfeito. E Deus é o superlativo dessas coisas. Então, Deus é o verdadeiro bom e o belo. E nós estamos em busca disso. Aí eles vão usar o conceito da perfectibilidade do ser humano. Então, como é que você se torna perfectível? Como é que você busca a perfeição? É possível obter isso por condicionamento? Eu consigo condicionar a humanidade para que ela seja perfeita? Não. Como é que eu faço isso, então? O próprio indivíduo buscando o desenvolvimento das suas faculdades, não é isso? Então, eles vão implantar uma nova didática na França, que é a didática da liberdade. Então, veja, quem estudou essa universidade foi Gonçalves de Magalhães, um brasileiro. Ele foi mandado por Pedro II para a França para pegar o que tinha de melhor acontecendo para trazer para o Brasil que estava em formação. Aí, quando ele estudou isso, ele falou, gente, o que é que o Brasil está procurando? Não é a liberdade de Portugal? Então, uma teoria científica da liberdade é tudo o que precisamos. Aí ele se aprofundou nos estudos e criou a primeira escola filosófica brasileira, que era o espiritualismo nacional. Que hoje muitos estudiosos, a partir dos anos 70, o pensador principal deles se chama Antônio Paim, recuperaram isso. A primeira escola filosófica muito bem estabelecida, estruturada, ensinada inclusive nos colégios, era Bom, em português então, qual é a base disso? Tratado de Filosofia Elementar e Filosofia do Paul Janet, traduzido no Brasil pela livraria Garnier e adotado no Colégio Dom Pedro II como sendo o currículo oficial. Essa primeira parte tem a psicologia experimental e a lógica. E no segundo volume, você tem moral teórica e prática e as ciências metafísicas que incluem a terceira. Percebe que é exatamente esse currículo aqui? Então, só que esse livro foi escrito para ensinar esse currículo, que era universitário, para jovens do colégio. Foi implantado nos colégios franceses, traduzido para o português e para outros países, foi implantado também na Argentina e em vários outros países. Qual a diferença, então, entre a moral das religiões tradicionais e do materialismo e a moral compreendida pelo espiritualismo racional e o espiritismo? O que difere da moral? Sai de lá, vamos vir para hoje. Você teve orientação pela moral da igreja? Sim. Você teve. Agora você é espírita.
É isso? Eu estou definindo o currículo certo? Não? Tá. Agora, o que difere a moral que você aprendeu na igreja da moral espírita? Você está usando o conceito que você aprendeu hoje. A gente ensina na casa espírita uma moral diferente? A gente explica a diferença entre as duas? Não, mas isso era fundamental na época de Kardec. Porque o que Kardec vai fazer no estudo da moral é demonstrar que o que os espíritos estão ensinando se enquadra na moral da liberdade. Na moral que se obtém pelo o próprio desenvolvimento da faculdade da vontade do indivíduo. E não a moral do condicionamento por castigo e recompensa, que seria a moral da dor. Para isso, Kardec vai ter que descobrir uma coisa fundamental, que nós vamos ver depois do cafezinho. Espera aí, eu vou passar uma inquietação para ele. Mais uma? Vou passar uma inquietação para ele. Ficou bastante. Veja só. Muito inquieto. Mas veja só. Quando Kardec era de uma lucidez absurda. Kardec tinha uma visão disso tudo que nós estamos vendo aqui, da cultura da época, absurda, absurda. E aí ele vai pensar o seguinte: os psicólogos descobriram que há uma diferença entre sensação e percepção. Eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho um problema aqui, que eu tenho um volume gigantesco e pouco tempo. Então eu estou tentando pensar do que eu tenho para falar, o que eu vou dizer para vocês, né? Agora, então o empirista achava que tudo vinha pelas sensações. O Mene de Birrano falou que você é uma alma usando o corpo, então o corpo tem sensações e as percepções são de quem? Da alma. Mas isso é por definição, porque ele não consegue distinguir alma de corpo. Tá certo isso? Agora Kardec conversa com os espíritos. O que eles falaram para ele? Nós somos as almas desencarnadas, não é? Mas como que vocês se manifestam? Qual foi a resposta? Como é que eles estão presentes no mundo espiritual, se manifestam, se locomovem, se eles estão mortos? Por quê? Tem um corpo espiritual que é o perispírito. Não é a definição dos espíritos? Agora a pergunta de Kardec. Fundamental. O perispírito tem sensação e percepção? Não falei que ia te trazer uma inquietação? Não sei nem se vai conseguir descer e tomar café. Com certeza. Então presta atenção. O Kardec vai pegar como objetivo da pesquisa dele: a alma tem sensação e percepção? Então, mas equivalente ao corpo físico? Não. Se for, a igreja está certa. Quando o corpo físico. Porque se o corpo físico, o corpo espiritual tiver sensação de dor, a igreja tem razão de que após a morte pode ter castigo. Que é o indivíduo sentir dor no mundo espiritual, isso seria sofrimento físico. Mas os espiritualistas racionais, quando eles fizeram a distinção entre vida humana e vida animal, eles falaram: então também o sofrimento tem duas origens. O sofrimento físico mesmo, que a igreja fala e materialista, existe, mas é do âmbito do organismo. A alma, então, se ela não se desenvolve, ela tem que vivenciar um vazio. Pensa, você é uma alma usando o corpo, você não desenvolve as faculdades, você tem como se fosse um animal. Você está tendo vida humana? Não. Isso tem que trazer para a alma sofrimento moral. Então eles vão dividir o estudo do sofrimento entre sofrimento físico e moral. Então eles vão dizer assim: a moral, Deus criou a moral, que é a regra que rege o ser humano. Mas o instrumento da moral para Deus, então, não é o sofrimento físico, como a igreja fala, é materialista, mas um sofrimento que seja moral. Então o cara que faz a coisa errada se sente mal. Isso é o instrumento Mas isso foram os psicólogos que descobriram. Aí Kardec vai colocar isso na Gênese. É importante a gente distinguir que tem sofrimento físico e sofrimento moral, para entender o que os espíritos explicam. Você leu isso na Gênese? Não leu. Sabe por quê? Ela foi adulterada e descarga. Então tem trechos fundamentais das descobertas de Kardec, que ele colocou na Gênese, que apagaram pela adulteração. E a gente recuperando, a gente reconstrói a filosofia espírita, né? Então, o estudo das sensações e percepções é a base fundamental. E isso é a aplicação da psicologia no estudo do espiritismo. E foi o que o Kardec fez. Então é o que nós vamos falar depois do café. Então, é a combinação das duas coisas, porque o processo científico
era pegar as ciências da época, uma delas é essa psicologia. Agora, o segundo, ele não pode pegar o que os espíritos falam. Olha aqui, ele fez uma pergunta fundamental, eu vou responder antes da gente ir. Olha, ele perguntou assim, qual foi o processo de Kardec, então? Ele não tinha que usar a metodologia científica da época? Então ele vai usar a base de conhecimento da psicologia para questionar os espíritos. Agora, quando o espírito responde, o que um responde, ele vai considerar como verdade? Não. A própria metodologia da época considerava o que um fala é opinião. Então, Kardec, desde o começo que começou o espiritismo, ele já tendo metodologia, ele falou, bom, eu não posso buscar a opinião de um, eu tenho que pegar o consenso dos espíritos. Isso ele já vai começar desde o livro dos espíritos. E é isso que permitiu o sucesso de Kardec. Então, no espiritismo, dá para a gente se fiar no que um espírito fala? Não, por ciência, por metodologia científica. Tá certo? Então vamos tomar um café. Dudu. Então. Como é que dá pausa na transmissão? Aí é no Face. No Face eu não sei não. Rapaz, na dúvida. No Instagram eu sei como faz, agora no Face eu não sei não, velho. Hoje ajeitaram a câmera que eu tava com vontade de fazer isso. Foi ontem. Não, porque tem reverso, eu queria tirar no reverso. Eu não sei, cara. Não sei, né? Foi por conta.